Tudo bem com vocês? Bom, para quem não conhece, essa daqui é a querida Marina Nogueira, do blog Não Conto Calorias, Isso. nutricionista. Primeira coisa, por que do nome do blog? Nossa, quando eu mudei para São Paulo, porque eu sou de Minas, né? Ah, não dava nem pra perceber. Eu escrevia num blog lá em BH que chamava Batata Frita Pode. Com a mesma ideia, né? De falar disso. E aí, quando eu vim pra cá, eu queria continuar falando disso, mas não dava pra ser o mesmo nome, porque o blog não era meu. Uhum. E aí, uma amiga minha, Lígia, me ajudou a achar esse nome e ficou. Eu amei. E Não Conto Calorias. Eu acho que é extremamente significativo o nome do blog por si só. Sim, eu amo. É muito bom, muito bom. Todo mundo, até quando você usa a sigla, né? Do Não Conto Calorias também fica bacana. Exatamente. E é verdade, porque quando eu tava na faculdade ainda, eu lembro que, tipo, muita gente perguntava, quantas calorias tem isso, ou sei lá, e eu nunca soube, né, porque eu fui ser nutricionista por um acaso, assim. Sim. E aí bateu, porque realmente é isso, todo mundo Não sendo nutricionista é uma calculadora de caloria, né, e como eu realmente nunca fui, então ainda bateu, então ficou aí. Tá aí, tem 7 anos, 6 anos. A Marina eu conheci o ano passado no meeting de comportamento alimentar, que foi em maio. Foi maio. Foi o mesmo dia que eu conheci a Camila Estima, inclusive. Eu também. Foi um dia de grandes encontros Foi. naquele meeting. E aí de lá pra cá eu passei a conhecer o trabalho da Marina, a gente já se encontrou em alguns lugares, algumas poucas vezes, né? Apesar de tudo, algumas poucas vezes. Sempre vejo a Camila falando da Marina, porque eu tava falando com a Marina, Camila sempre fala, pega no seu pé, né? E aí a ideia de trazer a Marina hoje, que ela tem uma experiência que eu acho que é muito bacana, ela é nutricionista e também cozinheira, né? Eu parei pra ver o que você ia falar, porque tem gente que prefere ser chamada de chefe. Não sou chefe, não toco cozinha de ninguém, sou cozinheira. Fiz curso de cozinha profissional, sou cozinheira. Cozinheira de verdade. Cozinheira. A moda antiga. A moda antiga. Fiz curso pra ser a moda antiga, mas tudo bem. E além de tudo, ainda sendo mineira, não tem como. Né? Eu tinha que honrar. Tinha que honrar com sangue. Mas não sabia nada, aprendi só depois que eu fiz o curso. Você fez o curso com quantos anos? Com 25 anos, 26, 25, Foi depois da faculdade? Foi. Um ano depois que eu me formei, então eu fiz com 24. Tem 10 anos. Eu fiz um ano de cozinha profissional no Senac, super recomendo. Não sei como tá hoje o curso, mas na época era muito legal. E aí eu aprendi que eu não fritava nenhum ovo. E aí eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente tem com o trabalho que a Marina faz, principalmente com o blog, é essa questão desse retorno para a cozinha, desse retorno, dessa autonomia com a alimentação. Hoje de manhã eu estava dando uma aula sobre sociedade, falando um pouco sobre como a gente vive hoje em dia na pós-modernidade, e a alimentação eu acho que é um dos pontos para a gente verificar o quanto que a gente de alguma forma foi entregando a nossa alimentação para a mãe, para a cozinheira na casa, foi delegando, né, pro lugar que você pede comida, pro lugar que você compra comida congelada, e não que isso tenha um problema, e não que isso não possa ser uma ferramenta eventualmente, mas tem se tornado a regra. Sim. E muitas vezes a raiz do problema. E muitas vezes a raiz. Assim, eu vejo sobre vários pontos. O primeiro é que não saber cozinhar, isso não precisa ser a Rita Lobo, né? Cozinhar começa a partir do momento que você vai no supermercado comprar um ingrediente. Isso já é cozinhar, né? Às vezes só você ajudar a lavar uma salada é cozinhar. Às vezes só você ler uma receita e passar para uma pessoa que sabe fazer já é cozinhar. A gente se desprendeu disso de uma tal forma que você não sabe mais o que é comida. Então, assim, tem gente que não sabe como é feito uma coisa muito básica, tipo um pão de sal. Então, pão de sal que aqui só fala com francês. Então, assim, isso ajuda muito a demonizar os alimentos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem um papel cultural que é muito importante. E não só para a gente manter a nossa cultura, nós brasileiros que temos raízes super fortes na alimentação, mas até para aquilo ter outro significado e não ser só um bando de nutrientes junto que vai te fornecer uma coisa boa ou ruim. Sim. Por isso que eu acho que isso é muito preocupante. Quando a gente valoriza a comida de um outro jeito, quando a gente vai pra cozinha cozinhar e vê que um bolo é só um bolo,
fica muito mais fácil se alimentar. Óbvio que eu entendo todas as dificuldades que as pessoas têm com a relação com o alimento, etc. Mas cozinhar é um passo muito importante para isso, porque de fato você vai conhecendo. É igual aquela pessoa que tem pânico de barata e você vai aos pouquinhos falando, olha, não é assim, vamos lá, né? A cozinha, a comida, cozinhar tem muito disso. E essa coisa pós-moderna da gente delegar tudo é muito séria, porque você liga, pede no aplicativo, você nem pensa. O que tem naquela comida? Tem coisas que você poderia fazer em casa pelo mesmo tempo que você espera o delivery. Sim. Né? Então, só que pra isso precisa saber o básico do básico. Então é isso, eu sempre falo com as pessoas, você não precisa ser a Rita Lobo. Porque, enfim, né, eu gostaria, mas não dá no dia a dia, é incompatível de ficar fazendo tudo o que ela faz. Apesar de eu achar a mensagem dela maravilhosa, e é justamente isso que ela fala, né? Vamos voltar a cozinhar aos poucos. Quando a gente se permite e entende que cozinhar faz parte, são vários processos que você pode entrar aos poucos em cada um, nossa, fica muito mais fácil. Dá outro significado pra comida. E que tem a ver com aprendizado também. Né? Ninguém nasce sabendo. Você vai ter pouquíssimas pessoas que de alguma forma, como qualquer outro dom, né, já nascem. E porque tava num ambiente que todo mundo fazia, ou enfim. Provavelmente propício. Vendo uma avó, uma mãe, então assim, nem todas as pessoas são assim, né, com essa facilidade. E eu acho que tem uma questão do cozinhar que é essa possibilidade da criação, essa possibilidade do resgatar sabores, paladares, cheiros, né? E que, de alguma forma, a indústria foi trazendo algo pra gente de que, olha, deixa que a gente resolve o problema de vocês. Mas desde quando cozinhar e com se alimentos tornou um problema? Super palatáveis, né? Sim. Que aí fica difícil em casa você replicar, porque se você fizer pedir, sei lá, um yakisoba, vamos supor, num delivery, vai ser muito mais, eu não diria gostoso, porque, bem, aí é questão de gosto. Eu, por exemplo, não gosto, mas muito mais saboroso, com muito mais sabor, aquela explosão de sabor que você come e fala, nossa, porque se você fizer em casa. Mas não é que o seu de casa é ruim e o do delivery é melhor, é porque ali tem um monte de ingredientes que estão ali para te mostrar que aquilo é muito gostoso. E quando você começa a cozinhar e entender qual ingrediente que entra, o que dá o sabor do que, você começa a ter umas curiosidades, a ler rótulo, a adaptar a receita, né? Então, assim, na minha opinião, é sempre o melhor caminho. E é um processo. É uma habilidade. Assim, eu falo por mim. Eu não sabia cozinhar mesmo e eu não era uma pessoa boa de garfo, assim. Nunca tive problema pra comer, talvez quando era criança, aquelas coisas, né, criança. Mas assim, eu gostava muito de, sei lá, macarrão, ovo, pão. Eu não era a pessoa que ia num restaurante e gostava, tipo, vou viajar, vou em tal lugar. Não, pra mim eu só ia lá resolver um problema. E depois que eu aprendi a cozinhar e eu não fazia nada, eu não fazia pipoca. E eu aprendi por causa da profissão, eu achei que era importante, que eu comecei a comer. Então, por exemplo, abobrinha. Minha mãe a vida inteira fez abobrinha em casa e eu falava, ai, abobrinha. Hoje em dia, sei lá, eu devo comer abobrinha 3 vezes por semana. As minhas viagens mudaram de sentido, tudo que a gente faz muda de sentido. E é uma coisa treinada. Tem coisas que eu não sou boa em fazer na cozinha. Tipo, sobremesa não é meu forte. Panificação, pão, não adianta, assim. Acho que um dia eu chego lá, mas não é. Agora, se eu colocar uma massa, um peixe na minha mão pra fazer, show de bola. Mas não foi do dia pra noite. E assim, uma coisa que eu acho muito curiosa é que as pessoas não sabem e elas têm a expectativa da foto do Instagram. Só que a foto do Instagram, ela tá toda montadinha, você não precisa daquilo. Eu falo com os meus pacientes, é só cozinhar. Fazer um pão com queijo é cozinhar, né? E aí todo mundo fica, mas eu vou comer um pão com queijo. Qual que é a outra alternativa? Você vai ligar pro delivery e pedir pizza? Né? As pessoas, até o jeito de equiparar os alimentos ficou atrapalhado pelas pessoas não saberem cozinhar, né? Porque elas demonizam tanto, sei lá, eu adoro dar esse exemplo do misto quente, mas ao invés de pedir misto quente, elas estão pedindo delivery. Uma coisa não conversa com a outra, são coisas bem diferentes em quantidade e em qualidade. Ou quando você sabe cozinhar o básico do básico, ou sabe pelo menos 2 ingredientes, você consegue fazer essa escolha melhor, essa diferenciação, né? Sim. Que eu acho que também tem um lado de que as pessoas vão deixando isso pra depois também. Depois eu resolvo esse problema. Né? Primeiro eu preciso começar a fazer uma atividade física, depois eu me importo com a alimentação. E muitas vezes as pessoas não entendem que tudo isso de alguma forma tá interligado.
né? Então, quando eu abro um espaço a mais na minha agenda para cuidar de mim com mais gentileza, para fazer uma atividade física, também é importante que eu abra um espaço para cuidar da minha alimentação. Você citou a Rita Lobo. A Rita Lobo tem uma frase que eu gosto muito, de que comida não é problema da dona de casa, é uma questão da casa. E isso é muito complicado, porque muitas mulheres sentem esse peso de que eu tenho que resolver a alimentação da família. E eu acho que também tem uma parte que, enfim, eu entendo as razões por trás disso, mas eu não vou cozinhar porque cozinhar, não vou prestar esse papel. Não é questão de prestar esse papel. É o que eu sempre falo, se você tem facilidade na minha casa, por exemplo, eu tenho facilidade, eu gosto de fazer isso. Então, eu já tive vezes que as pessoas me mandaram assim, tipo, mandaram mensagem assim: mas se você ficar cozinhando pro seu marido, fico, porque eu gosto. Agora, eu entendo quem não gosta. Eu não entendo quem fala, eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar parecendo que eu fico cozinhando. E tem a parte da pessoa que acha que tem uma obrigação de cozinhar pro outro. E realmente, é uma função familiar. Isso aí eu concordo 100%. E o que eu falo muito também, principalmente no consultório, é que a gente não precisa ser 100% todo dia. Com nada, né? Se você pede delivery todos os dias da sua vida, tira um dia pra cozinhar uma coisa, não precisa cozinhar pra semana inteira. Naquele dia você vai comer, vai ser tão legal, vai ser tão gostosa a experiência, ou vai dar errado, você vai dar muita risada, que você vai começar a repetir aquilo e vai colhendo os frutos, né? Cozinhar é isso. Não dá pra já chegar e falar, agora eu vou começar a cozinhar todos os dias na vida. Não vai, não vai. Ninguém consegue, porque como qualquer coisa que a gente faz repetidas vezes, tem hora que cansa, né? Então, enfim, eu acho que é isso, é uma coisa da família e é uma mudança que tem que começar muito aos pouquinhos. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque tem uma expectativa de, agora eu vou começar a cozinhar e vou mudar minha vida. Não é assim. Como tudo, né? É uma mudança pequena. É uma mudança pequena e, assim, é importante te ver o quanto que, assim, o que ela vai significar pra você. Porque se ela já entrar como, então a partir de agora eu vou cozinhar todos os dias, provavelmente vai entrar como obrigação. Então a chance de dar errado, de durar só 1 ou 2 semanas é muito alta. Né? Então começar também com, 2 vezes por semana eu vou me aventurar. Né? Nos dias que eu tô mais tranquila, eu vou passar no supermercado, eu vou comprar alguns ingredientes que eu vou testar, eu vou pegar uma receita. Receita é uma coisa que ajuda muito. Algumas pessoas têm medo, mas receita também é um balizador pra você. Falando da Rita Lobo, são as melhores receitas. São as melhores. Todos os livros dela são sensacionais. Aquele do que tem na geladeira é um dos melhores. Como é que é o nome? É o que tem na geladeira. É o que tem na geladeira, né? Você vai lá, eu tenho abobrinha. Aí você vai lá e tem, sei lá, 5 receitas de abobrinha. E é super bacana porque, assim, você, às vezes, quando você não sabe, ter ali o roteiro, ter a receita, te ajuda no passo a passo. Vou dar um exemplo. Na minha casa, quem cozinha melhor é meu marido. Então, assim, ele faz massa, sei lá, de pão, de pizza, tudo isso ele faz em casa. Mas ele tem facilidade. Às vezes, dá 10 horas da noite, eu vou fazer um pão. E eu com aquela cara de pagona. Não, Netflix, né? E ele faz, né? Mas por prazer, porque ele gosta. É terapêutico. E eu acho que mexe numa coisa que hoje em dia a gente tem discutido muito, que é na questão intuitiva. Cozinhar, óbvio, é treinável, é uma habilidade que você treina. Tem técnicas que se aprende e que você leva para todos os tipos de receita. Mas tem uma coisa intuitiva. Quando você gosta de comer, e a maioria das pessoas gosta de comer, e gosta de sentir o sabor dos alimentos, fica mais fácil. Agora, quem tem essa dificuldade de comer sentindo o sabor porque tá comendo preocupado, quando começa a cozinhar, começa a prestar mais atenção nisso. Próxima vez isso aqui não ficou bom. Eu vou sempre num restaurante tal e como lá tem um gosto assim, e aí na hora de comer você começa a prestar mais atenção no sabor, para quando você for cozinhar, você fazer igual. Então isso ajuda muito nessa questão intuitiva. Acho que é um ponto muito assim importante. E pra mim, o que pensando vamos falar em perda de peso ou até noção de quantidade que as pessoas perderam, cozinhar é essencial. Porque quando você cozinha a sua comida, você é dono da quantidade que você está cozinhando. Quando você pede a comida, quando você delega a comida pro outro, e pra mandar a gente tem que saber fazer, fica muito fácil você exagerar, porque a pessoa faz um monte de comida, né? Ou chega no delivery um monte de comida e você
acaba comendo porque tá lá. Quando você cozinha, você consegue já fazer uma escolha antecipada, né? Então assim, vou cozinhar isso aqui porque é o suficiente. Você vai aprendendo com isso, né? É a questão da autonomia, isso dá muito mais autonomia alimentar. Então você consegue comer uma coisa que antes talvez você julgava proibida, vamos pensar um macarrão, mas hoje eu consigo comer macarrão sem culpa porque eu aprendi a cozinhar na quantidade X. Ao ponto que quando você pede ou quando alguém faz pra você, vem uma quantidade grande, e quem tem essas questões alimentares tem dificuldade de parar e falar, não, eu não quero mais. A gente sabe disso, né? Que é um trabalho que é feito com o tempo, mas você cozinhando, você já tá um passo na frente. Né? E eu acho que principalmente essa questão da autonomia, né? As pessoas, a gente vive um momento onde tomar a rédea é importantíssimo em vários sentidos. Né? Se responsabilizar. De se responsabilizar, né? Então, assim, quando eu faço a minha comida, quando eu vou ao supermercado, claro, talvez você não consiga ir todas as semanas, mas tenta uma vez por semana. Tenta cozinhar como o exemplo que você deu, em vez de pedir 7 dias de delivery, deixar um pra cozinhar. Eu gosto muito, Vanessa, de dar o exemplo do hambúrguer. Faz hambúrguer. Porque hambúrguer é só uma carne moída, temperadinha, que você põe na frigideira e pronto. Compra o pão, ao invés de você pedir um hambúrguer sei lá, no aplicativo, no telefone, ou ir numa hamburgueria, não que não seja gostoso, tem seu lugar, mas faz o seu hambúrguer em casa. Você já tá cozinhando. Isso é cozinhar. E é assim que a gente começa a isso. Então, putz, hoje eu fiz um hambúrguer, amanhã eu vou tentar fazer uma massa. Né? A gente não é também, tem que tomar muito cuidado com isso. Então agora eu vou cozinhar um monte de legumes, salada. Não, a gente não tá falando disso. Né? Sim. A gente tá falando dessa autonomia de você poder se aventurar, de você tentar, de você conhecer os sabores, de você se abrir, na verdade, para isso. Né? Eu acho que as pessoas hoje em dia têm uma ideia também muito romantizada. Né? Então eu vou fazer tudo. Você não vai dar conta de fazer tudo, né? Se você conseguir, de repente, esses alimentos ou essas refeições que são até um pouco mais simples, para elas fazerem parte do seu dia a dia, já tô dominando isso, já posso dar um passo a mais, não precisa fazer tudo de uma vez só. Você se anima, né? Igual, sei lá, quando você, não sei, qualquer atividade que você tá aprendendo a primeira vez que você consegue, você fala, ai, que bom, consegui, vou de novo. Próximo passo, né? A próxima etapa. E aí você vai seguindo. Exatamente. Então, enfim, eu sou uma grande defensora, e muito por isso, pelas quantidades, porque no consultório eu vejo que é uma dificuldade muito grande que as pessoas enfrentam, né? Já, enquanto eu como, putz, eu não sei te falar, eu não sei como tá a sua fome hoje, né? Cada um tem uma quantidade ali determinada. E quando você cozinha, você antecipa essa escolha, né? Então eu acho que esse é um ponto muito crucial, assim, pra cozinha. Pra quem não conhece o blog da Marina, você tem umas postagens sobre o põe no copo. Né? E agora vai ter põe na colher. Põe na colher. Que é muito bacana e que te ajuda a porcionar, na verdade, quantidade de alimentos. Porque assim, o rótulo de alimento, assim, eu sou uma dura crítica, mas eu sou uma dura defensora. Porque quando você olha o rótulo, pra ter uma noção de quantidade, é muito legal. E pra ler os ingredientes, não pra ficar naquelas de, ai meu Deus, tem esse conservante, eu não vou comer. Não, tem coisa que a gente nem lê. Quando você quer comer um cachorro quente, você compra a salsicha, você nem olha na cara dela e come, entendeu? Tipo assim, você não pode comprar o certo comprar um negócio certo achando que tá um negócio errado, achando que tá arrasando, sei lá, um biscoito integral, enquanto você podia estar comendo uma aveia naquilo, enfim. Esse é o ponto. O problema é que as pessoas costumam olhar as calorias, ou enfim, o açúcar, o carboidrato. Não faz sentido. Então, assim, nem todo mundo tem noção do que são 80 gramas de macarrão, né? Você compra um pacote de 500 gramas, o que eu vou fazer com isso? A tendência é a gente pegar metade, sei lá, para 2 pessoas e colocar. Quando a gente cozinha, a gente aprende. Nas receitas, a gente vê muito, uma porção de macarrão entre 80 e 100 gramas. Tá, mas e aí? Eu não tenho balança na minha cozinha. E muita gente nem deve ter, porque senão vira escravo disso. Então, eu falei, vamos colocar no copo. É um copo americano. É um copo americano que todo mundo pode ter em casa. E aí, enfim, é aquela quantidade. E é isso, é brincar com as quantidades. Marina, eu fiz, outro dia alguém me escreveu e falou assim, nossa, eu fiz isso, mas deu muito. Eu falei, tá, tudo bem, então a sua medida é menos. Mas aquela é a referência que está lá no rótulo. Né? Que o rótulo é calculado para uma dieta brasileira mesmo, né? No valor calórico que talvez a gente coma, enfim, que a gente precise.
E aí é nesse sentido que eu acho que a quantidade é muito importante, né? E quando a gente cozinha, a gente fala, nossa, fiz esse tanto de macarrão, gente, o que aconteceu? A próxima vez eu vou fazer menos. E aí você vai aprendendo, né? Sim. Então, acho que nesse ponto hoje eu julgaria que é a parte mais importante. Assim. E que também com o tempo você vai entendendo qual que é o tamanho da fome da sua família, ou de você e do seu marido, né? Pra nós, esta quantidade nos contempla. Sim. Que é até uma forma até de evitar desperdício. Exatamente. E assim, quem tem criança em casa, né, apesar de não trabalhar com nutrição infantil, é outra coisa muito legal. Porque você levar a criança pra cozinhar, pra cortar uma coisinha... entender que a fome da criança é diferente da sua, porque o que a gente vê muito é a mãe colocando a mesma quantidade no prato do filho, o filho não come, fica louco, enfim, aquele caos. E aí quando você cozinha também você consegue fazer isso e passar isso para outra pessoa, que é importante, né, Vanessa, porque eu acho que as pessoas elas saem de casa com pouca autonomia. Elas não conseguem... Essa é uma característica bem brasileira. Em outros países não é como é aqui. Primeiro que não se sai tão tarde quanto se sai aqui. Exatamente. E assim, pouca independência. E eu atendo muita gente solteira. Que isso? O que tem nessa geladeira? Água com gás e, sei lá... Manteiga. Eu falo, mas e aí? Não tem uma, sei lá, aquela salada pronta do supermercado? Mas eu não sei temperar. E assim, eu entendo que o mercado de trabalho mudou. Eu entendo tudo que leva as pessoas a cozinharem menos. Mas... Eu não entendo como que as pessoas deixaram isso acontecer, porque é muito importante, isso faz parte da nossa vida, a gente se mantém vivo comendo, né? É muito importante, não só pela nossa relação com a comida, pelo peso, pelo que for, é porque isso, uma hora você vai sair de casa, você vai ter que se virar, né? Não vai ter sempre alguém lá te servindo. E de alguma forma a alimentação é algo que no mínimo a gente vai se deparar por volta de 3 vezes ao dia, no mínimo, né? E é isso, quando você faz, quando você sabe o que você está fazendo, fazer escolhas fica mais fácil, você fica mais seguro, né? Sim. Então, essa insegurança que a gente tem de, será que eu como isso, será que eu como aquilo? Cozinhando, você pode comer o que você quiser, né? Porque o céu é o limite para sua imaginação. Então, enfim. E até porque muitas vezes você consegue fazer com muito mais qualidade em casa. Muito mais. Eu acho que isso também é um ponto que ajuda a demonizar menos os alimentos, porque você passa, principalmente quando você escuta muito a respeito de dietas da moda e tudo mais, e quando você aprende a cozinhar e você sabe o que faz, o que tem num pão francês, por exemplo, o que vai numa massa de pizza, você fala, peraí, mas qual que é o problema? Bolo, por exemplo, né? O bolo é um bom exemplo disso. Que aí tem bolo fitness, sei lá, bolo proteico. Você vai fazer um bolo proteico, bolo fitness, tem tanta coisa no bolo, e aí na hora que você vai fazer um bolo simples, caseiro, ovo, farinha de trigo e, sei lá, óleo e açúcar, começa a não fazer sentido. Fala, gente, mas peraí, aqui tem muito mais coisa, muito mais ingrediente, será que é realmente desse jeito? E aí quando, enfim, você vai cozinhando e se abrindo para essas experiências, você tira o medo. Tem uma jornalista inglesa, esqueci o nome dela agora, mas depois se eu lembrar eu te falo. Ela escreveu um livro de receitas para pessoas que estão se recuperando de transtornos alimentares. Bacana. E é muito legal, porque ela vai contando histórias, assim, é um livrinho assim, pequenininho, ela é produção caseira, assim. E ela vai contando histórias, olha, isso aqui é legal você fazer num determinado momento, isso é importante para você ver que carboidrato não é um vilão, para você ver que mel não é um problema, enfim, e aí ela vai contando toda essa história. E de fato, eu entendo que existem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para quem tem transtorno alimentar no caso, mas dependendo de onde a pessoa esteja no tratamento, é uma porta muito legal da pessoa vivenciar aquilo. Agora, para o resto da população é essencial, não é que é providencial, é essencial mesmo. E a gente vê isso cada vez mais de lado. Você falou de criança, eu nunca vou esquecer, meu filho tem 4 anos. Quando ele estava por volta de uns 2 anos, a escola deu uma atividade que vinha uma galinha para casa, passou o final de semana. Uma galinha viva? Não, era uma galinha de mentira. Mentira, que ela tinha um nome até, uma de pelúcia, ela tinha um nome até, que era um personagem que a escola criou. E aí vinha um caderno que era para você fazer uma receita junto com a criança. Eu tenho as melhores, talvez uma das melhores memórias que eu tenho com meu filho e fotos foi desse dia quando a gente foi fazer um bolo juntos. Com a galinha. Com a galinha. E a galinha tinha que participar das fotos, segundo a
tarefa da escola. Então, assim, de lá pra cá, o meu filho sempre gostou muito de ovo de manhã. Então, assim, ele fazia questão de fazer o omelete dele. Então, ele aprendeu a quebrar o ovo. Ele tem 4 anos, ele quebra o ovo melhor do que eu, sabe? E aí, colocava o que ele queria no ovinho dele, sei lá, queijo, azeitona, cebola, tomate. Então, traz uma autonomia, né? E eu acho que é legal também a gente pensar que... conta a nossa história. E como tem um significado, você começa a respeitar aquele momento. Então, por mais breve que ele seja, se for 15 minutinhos que você está usando para, sei lá, fazer um ovinho mexido de manhã, é uma coisa que você está fazendo por você. E é um momento de respeito. Ano passado eu fui pro Japão e aí a gente conheceu um cara de Taiwan, sei lá. E aí ele falou, as crianças japonesas, elas arrumam o lanche delas, com 5 anos de idade, elas já arrumam a merendeirinha delas para ir pra escola. E é uma população que come super bem, respeita, porque eles param para comer, igual os franceses, igual os italianos. E você vê que, aí se a gente for entrar num assunto de por que a população está tão obesa, etc., é justamente porque as pessoas estão indo contra isso, porque não tem esse momento de parar e respeitar a comida. Mas como que você vai respeitar uma coisa que você nem sabe de onde veio? Então quando você cozinha... Que você nem para pra comer. Exatamente. Você engole. Você vai engolindo. E quando você cozinha, você fica naquela coisa, eu vou comer a minha comida, né? Então, assim, até você se organiza melhor. Eu vou acordar 10 minutos mais cedo pra conseguir fazer um café da manhã melhor, enfim. E aí as coisas vão girando, né? Você sabe que eu tenho uma experiência com meu filho que é muito bacana, que toda vez que eu falo pra ele, pode ser o alimento que for, eu comia isso quando eu era pequena como você. Pra ele é tipo... sério, eu vou comer também, sabe? Então desperta uma vontade de conhecer aquilo, porque isso fazia parte da minha infância. E aí ele, claro que na ideia dele, na fantasia dele, tipo, como é que era minha mãe criança comendo isso? Eu também quero ter essa memória. Então é muito bacana, a gente consegue fazer uma brincadeira, um jogo, uma troca, que pode parecer... não importante, mas é de extrema importância. Eu tenho recordações, meu avô era cozinheiro, o pai do meu pai, eu tenho recordações do bolo de fubá dele no domingo à tarde, com café passado, né, coado, que assim, se eu fechar os olhos, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto do bolo, o cheiro do café, e isso não tem preço. Então é uma memória que fica pro resto da vida. E você falando isso me lembra uma coisa também, que é essa questão do comer emocional, né? Que tem a parte ruim, porque você comer suas emoções, mas tem a parte muito boa de comer com emoção. Ontem, lá em casa eu fiz um prato baiano que chama chin-chin de galinha. Amo! E eu tinha comido uma vez só, 2 vezes, minto, mas a primeira vez que eu comi, eu lembro do dia, eu lembro tudo que estava acontecendo no dia. Foi um dia até bem triste, tinha uma amiga minha que estava mal no hospital, enfim. Mas eu lembro que na hora que eu comi aquilo, eu falei, nossa, mas isso é maravilhoso, onde eu vou comer isso de novo? E a segunda vez que eu comi, eu também achei muito gostoso e eu também lembro justamente daquele momento. E ontem eu falei, nossa, eu tô com, sei lá, tô com uma vontade de comer uma coisa gostosa, tipo, aquela comidinha que te abraça. E aí fui lá, fiz o xixi, enfim. Foi uma delícia, matou essa saudade. Minha mãe fazia uma sopa que eu chamo de sopa de garfo, que ela não é a melhor cozinheira do mundo, mas tudo bem, que é batata, cenoura, vagem, só que ela faz com espaguete. Então eu comia de garfo, por causa do espaguete. E toda vez que eu tô um pouco com saudade de BH, ou sei lá, tô mais tristinha, etc., eu falo, hoje eu vou fazer minha sopinha. Né? De garfo. De garfo, sei lá, até uma coisa que todo mundo que eu falo, todo mundo fica assim, como assim? Quando eu fui criança, McDonald's, né? Então, assim, McDonald's era de especial, a gente era McDonald's. Até porque era caro também. Não e é aí, pra toda hora. Até hoje, às vezes, quando eu tô... E não é quando eu tô triste, é quando eu tô muito feliz. Tipo, aconteceu uma coisa muito legal. Eu falo, hoje eu passando no McDonald's com um cheeseburguinho. Porque no aniversário do meu melhor amigo, todo ano a gente... E isso é muito legal, porque independente se você tá comendo... Óbvio que é melhor quando é comida, mas assim, independente se você tá comendo fast food ou não, você também comer com essas memórias, você se alimenta de um jeito diferente, você não precisa se encher de comida, você não precisa exagerar, você não precisa perder o controle, você não precisa ter culpa, né? Então, até nisso, você cria memórias novas. Que eu acho que é quando a gente sai desse terrorismo nutricional que a gente vive, né? De que não pode o McDonald's, não... A questão não é se pode ou se não pode, mas cabe naquela situação. Como você tá fazendo como isso? você está fazendo isso? O que você está buscando ali? Você está buscando reavivar uma memória de uma situação especificamente, ou você tem feito isso dia após dia, refeição é o que você após fala, né? refeição? Você tem fome de quê?
do que você tem fome, né? Porque normalmente essa fome não é da fome de comida, né? E um Mac se encaixa, comer uma sopa de garfo se encaixa, dependendo daquele momento. E quando você passa a ter essa noção da comida em si, você passa a fazer escolhas melhores, né? Eu nunca vou esquecer quando eu fiz a primeira live que eu fiz com a Sophie Derran, quando ela falava, uma das primeiras coisas que eu ensino para as crianças quando elas vêm no meu consultório é de que elas podem comer de tudo, menos pedra, ela brinca, pedra, detergente, né? Ela vai dando uma lista de coisas, tipo, estapafúrdias que realmente ninguém deveria comer. Então, isso também vale para nós adultos. A gente pode comer absolutamente tudo. A maneira, a forma, como, em que momento, em qual quantidade, buscando o que é o que faz a diferença. E quando a gente cozinha, a gente come comida. Então, quando a gente cozinha, eu fiz um prato de macarrão, eu fiz um prato de arroz. Você não faz um prato de carboidrato, um prato de proteína. Não. Você não vê nenhum cozinheiro falando, hoje eu vou cozinhar um prato de carboidrato. Você fala, eu vou cozinhar um prato de macarrão, assar uma pizza, eu vou assar um pão. Você não fala, vou tentar fazer um bolinho cheio de carboidrato com gordura. Né? Quando você não cozinha, né, aí muda o negócio, você começa a fazer comida. E aí você tira o terrorismo, né? Porque eu não tô fazendo carboidrato, eu tô fazendo um pão, tô fazendo um bolo, tô fazendo, sei lá, uma batatinha, enfim, qualquer outra coisa, né? Que é esse ponto. Que aí você começa a se alimentar de comida. Sim. Né? E essa comida, na verdade, ela vai tendo um valor cada vez maior, porque você vai entendendo de onde ela vem, qual é o objetivo, como é que ela funciona na tua família. Por que ela tá ali, né? Por que ela tá ali, né? Em casa a gente tem uma brincadeira que é muito legal, que é o comer a fruta junto. Então, às vezes, meu filho já jantou na hora que eu chego, mas ele espera pra gente comer a fruta junto. Então, tem um compartilhar na comida. Sim, um momento. Né? Que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente, um exemplo do quanto que a comida ela é importante, a gente só traz para comer na nossa casa pessoas que a gente gosta muito. É verdade. A gente não abre a nossa casa para qualquer pessoa para comer. Né? Você pode até ir a um restaurante com uma pessoa, um casal que de repente você nem tem muita afinidade, mas dentro de casa, para comer a sua comida, você traz alguém que você gosta, que é da sua confiança. Então, pra gente ver o quanto que a comida e esse ato do cozinhar, ele é muito importante. Ele é um ato social, ele é político. E quando a gente assim, quer agradar, né, a gente fala, passa lá em casa, vamos comer uma coisa. Sim. Então, é até nisso, né, a comida. E quando você cozinha, fica mais legal ainda. Você fazer alguma coisa pro outro é também uma demonstração de afeto, né, pra você e pra outra pessoa. Por mais que, sei lá, primeira vez que eu fiz risoto, eu nunca vou esquecer, assim, porque foi, nossa, mas ficou muito ruim, gente, não gosto nem de lembrar, foi horrível a experiência. E assim, eu lembro que na época tava umas amigas e tal, e aí todo mundo comeu, falou, tá gostoso, tá uma delícia. Eu falei, gente, pode falar que tá ruim, tá muito ruim, mas é tão engraçado, porque todo mundo falou pra você, mas você entendi, você foi bem intencionado, você quis fazer um negócio pra agradar, entendeu? Então é isso, é afeto, né? Nunca mais errou. Não, porque risoto depois você aprende uma vez, você faz até de olho fechado. Ou seja, quando a gente cozinha também tem isso, a gente tem que aprender. Tem, errar, eu falo. Pra cozinhar tem assim duas coisas que são muito importantes. Uma, não ter medo de errar. E pra muita gente isso é muito difícil, mas é um treino. E ler a receita inteira antes de começar. Pronto. Gente, assim, aí você faz qualquer coisa. O pessoal tem mania de ler o início da receita, não ler o final. Não, tem que ler tudo pra saber o que vem depois, assim. E tentar deixar até tudo... se falta alguma coisa. E deixar tudo minimamente organizado. Porque, assim, a coisa que eu mais escuto, hoje mesmo eu coloquei lá na figurinha da live... Pausou? Voltou. E aí alguém falou assim, o problema é lavar a louça depois. Tudo tem seu preço. Cada escolha é uma renúncia. Exatamente. Só que se você se organiza e vai lavando ao mesmo tempo, chegando no final, tá tudo em ordem. Sim, o problema é fazer aquela pilha, aquela montanha e não tem quem ajude. Não, nem você. Você quer chorar. As primeiras vezes que você vai pra cozinha é um caos. É desorganizado. Mas depois melhora. Agora, ler você vai criando um procedimento, até pra cozinhar, até pra lavar louça. Agora, não pode ter medo de errar. Não pode, porque assim... Todo mundo erra, até o melhor cozinheiro do mundo erra. Sim. Então, ingrediente é uma coisa que é muito sazonal, é muito variável. Às vezes você compra um queijo que tá delicioso, na outra semana não tá, dá um gosto diferente. Sim. Então, assim... E às vezes até o teu estado de espírito também. Exatamente.
Então, você tá lá estressado, você tá com pressa, não pode ter medo de errar, porque erra mesmo. Nossa, se eu contar os casos aqui das coisas que eu já cozinhei que não deram certo, Jesus. E assim, às vezes você cozinha uma coisa que é uma delícia e a pessoa vai provar e não vai achar gostoso. Porque também tem isso, o paladar é uma coisa muito individual. Muito individual. Adorei também. Gostou? A próxima vez a gente tem que fazer na cozinha, cozinhando. Ah, boa ideia. Gostei. Receita. Imagina? Bem gostosa. Bem gostosa, ó. Uma ideia, hein? Vamos fazer uma live cozinhando, ensinando. Eu acho. Gostei da ideia. ideia. A gente bate um papo, toma um vinho e cozinha. E aí depois a gente desliga a live. Vai baixar o vinho. Ou cerveja. Marina, obrigada por ter vindo. Eu acho que pra quem não conhece o blog do Não Conto Calorias, vai lá, leia. O Põe no Copo, que agora vai ter o Põe na Colher. Na colher, e vai ter agora de conservar alimento, congelar, refrigerar. Que Tá também bem? é um negócio que faz diferença na hora de E cozinhar. que ajuda muito. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo pra vocês. Daqui 15 dias tem live de novo e essa vai subir pro YouTube também, tá bom? Beijo! Beijo!